Boa tarde a todos. Nós agradecemos primeiramente a Deus e também a essa augusta casa pelo convite para que nós possamos entrar no entendimento. Lembrando que essa questão das condições dos veículos é muito fácil você dizer: o pneu está careca, está faltando a lanterna e tudo mais e tal. E essas questões sempre são discutidas, debatidas nas assembleias ordinárias da entidade. A questão é o seguinte: como foi colocado pelo vereador Vicente, desde o ano passado, ou desde o ano retrasado, que o país vem passando por dificuldades não só econômicas, mas principalmente políticas. Então, o transporte alternativo, ele surge, como aqui em Pacatuba ele surgiu em 97, e eu sou de Maranguá, surgiu mais ou menos em 98, e o transporte alternativo ele surgiu por uma deficiência do transporte coletivo, porque o serviço público, que é dado uma permissão ou uma concessão, ele só é dado, no caso do transporte alternativo, como existe o mototáxi, que antes existia só o táxi. Então, esses serviços, eles são ampliados, primeiro pela questão da ampliação da oferta desse transporte. E essa mudança de comportamento de um transporte coletivo para um transporte alternativo, ele passa por alguns ajustes. Nós sabemos que o nosso país é um país muito precário, podemos assim dizer, na sua formação da sua personalidade do seu povo. Porque não só pelo motorista do transporte alternativo, como cobrador, ou por todos nós sabemos que no dia a dia nem todo mundo respeita o idoso, nem todo mundo respeita a criança, nem todo mundo respeita a liberdade de um e do outro vir. Então, eu até coloquei aqui uma observação, que a gente podia fazer um grupo de estudo para, inclusive, a título de sugestão, pegar ou solicitar dessa augusta casa a disponibilidade, por exemplo, de 3 vereadores, 3 membros da cooperativa e 3 membros da prefeitura e até mesmo 3 membros da sociedade civil, para conversar, dialogar e chegar a um consenso de que algo tem que ser mudado. Esse algo não passa só pela cooperativa, passa por cada um de nós. Porque, por exemplo, já foi pensado em fazer um trabalho, uma campanha educativa nas escolas do município de Pacatuba com relação à criança que entra na creche com seu 1 para 2 anos de idade, até o adolescente que às vezes se encontra com 16, 18 anos no ensino fundamental, que é no 9º ano, que está fora de faixa etária. Essa questão de educar, lembrando que hoje ele é criança, amanhã ele é idoso. Hoje ele é adolescente, amanhã ele é idoso. Então essas questões têm que ser trabalhadas nessa relação da sociedade, entre o poder público e a sociedade. E nessa relação poder público e sociedade se encontra um serviço que é prestado pela permissão que é uma prerrogativa da Prefeitura Municipal de Pacatuba, está lá na sua lei das licitações, portal de licitações, né, que é a 866/93, de 21 de junho de 93, que trata sobre essa matéria de licitação e de concessão de permissão do transporte dentro da jurisdição de um município, que é um ente que faz parte da federação. Essa questão do respeito do idoso já foi colocado nas assembleias, que deve ser feito um curso ou de aperfeiçoamento, ou de reciclagem, ou de relações interpessoais, porque a gente sabe que aquele adolescente, ou aquele, digamos assim, na entrada da fase adulta, que é naquela faixa de 18, 21, 25 anos, que ele passa a ingressar no mercado de trabalho, e no caso, nesse tipo de serviço que é o transporte alternativo, ele ainda não está, digamos assim, dilapidado, não está devidamente preparado para lidar com pessoas. Eu aprendi muito quando eu fui estagiário do Cine, em dezembro de 94, que eu aprendi a gostar de ser humano. Eu aprendi a gostar de pessoas.
É tanto que desde 2001, quando eu passei a trabalhar aqui, e em 2013 ingressei no Serviço Público de Pacatuba, trabalhei com concurso público para o cargo de contador, e eu hoje sou servidor público porque eu gosto de gente. Já eu tenho um irmão que ele não gosta muito de gente, porque ele trabalha na iniciativa privada, ele é farmacêutico e bioquímico. Então cada um tem suas peculiaridades, cada um tem as suas especialidades. Então esse serviço que é prestado em relação ao idoso, por exemplo, é colocado a questão do respeito ao idoso, mas por exemplo, tem uma lei municipal aqui que diz que o transporte alternativo tem que levar o funcionário do correio, agente de saúde, se a pessoa vai lá no CRAS e a pessoa precisa de um tratamento, quer seja no Maracanã ou em Fortaleza, até onde o transporte alternativo tem a sua jurisdição de transportar, tem que levar de graça, e o acompanhante, o conselho tutelar, o que mais? O guarda municipal, o correio, o idoso, né? Então quer dizer, a gente só então tem um leque de pessoas, e lembrando, lá na lei, pois é, tudo isso, né? Aí lá na lei 708 de 20 de fevereiro de 2002, lá no seu artigo, se não me falha a memória aqui, no seu artigo 15, que trata, não, desculpa, no artigo 18, que fala no seu capítulo 4 da remuneração de serviço, tem lá no parágrafo terceiro, o número de passageiros beneficiados com a dispensa de pagamento prevista no parágrafo 2º não poderá ultrapassar 10%, arredondado para o número inteiro imediatamente superior, no caso de fração, na lotação máxima de cada veículo por viagem. Vocês sabem que a média de transporte de passageiros sentados é em média 15 pessoas. Então, se você pega 10%, dá quanto? 1,5. Nós sabemos na matemática que 0,5, 0,6, 0,7, 0,8, 0,9 você bota para mais. 0,4 para baixo, você bota para menos. Então, quando dá 1,5, então você arredonda para 2. Isso em relação aos sentados. E segundo a legislação do Código Brasileiro de Trânsito, a cada 5 metros, não, 5 metros quadrados, a legislação diz que pode colocar uma pessoa. Então, num transporte alternativo de 15 passageiros, acredito que vai poder levar o quê? 6, estourando 8 pessoas em pé. Aí tu imagina esse leque de pessoas que pode transportar de graça, sem nenhum custo para o cidadão, quer seja idoso, criança, funcionário do correio e tudo mais, e demais. Aí você imagina o custo que isso traz para a cooperativa de transportar passageiros que poderia estar sendo cobrado. Por exemplo, se o ônibus vai sendo transportado, ele começa lá na Pavuna, vamos dar um exemplo, lá na Pavuna. Quando ele chega ali na Mombuba, vem 2 agentes de saúde. Aí está lá o idoso que dá com a mão. Ele tem o direito de ir, não tem? Tem. E o agente de saúde também tem direito de vir, não tem? Tem. Quem é a prioridade? Do idoso. Aí o trocador vai dizer assim, o cobrador vai dizer assim, agente de saúde, infelizmente só podemos levar 2. Aqui tem 2 agentes de saúde, mas eu tenho que levar idoso porque pelo estatuto do idoso ele é prioridade. Até na fila do banco também tem prioridade. Então, ou você paga, ou você desce. Aí tu imagina o transporte alternativo já está lotado. Aí já tem 3 pessoas que está excedendo a quantidade de passageiros. Aí como é que fica a cooperativa? E muitas das vezes a cooperativa traz. Claro, tem momentos que ela comete equívocos. Infelizmente, não podemos esquecer que nós estamos lidando com gente, com pessoas. E pessoas, cada um tem a sua religião, tem a sua criação, tem a sua formação. Então isso é uma coisa muito complexa, é muito delicado. Porque quando você lida com pessoas, é uma coisa que tem 2 pesos e vai ter 2 medidas. Então a gente tem que ter muito cuidado em exigir, mas também tem que ponderar nas palavras, porque as pessoas querem, mas nem sempre as pessoas podem, né? Então essas questões tem que ser, por isso que eu dei a sugestão aqui, de fazer um grupo de estudo para ver o que é que pode, por exemplo, a gente pode dar aqui uma sugestão para essa augusta casa de 50% ou 100% do ISS que é cobrado dos cooperados, de ele não, durante 5 anos, estou dando um exemplo,
durante 5 anos eles não pagarem. Esses 5 anos é mais ou menos o tempo que ele vai levar para o quê? Adquirir um veículo mais novo. E isso vai desonerar a sua carga tributária para o cooperado. E para o município, o que é que ele vai receber? Uma melhor prestação de serviço, um ônibus, um transporte alternativo com mais qualidade, tanto na questão da sua estrutura, como um veículo mais novo, pneu novo e tudo mais. Então, tudo isso são questões que a gente pode discutir, pode conversar, para a gente atender a população, que é o público-alvo, que é o principal desse questionamento aqui, e também atender aos cooperados, que são pais de família, eles vivem disso. Já pensou, você está numa empresa como foi colocado pelo Vicente, como foi colocado pelo o novo vereador Antônio Francisco, irmã Dilson, a questão de você trazer um transporte de fora, uma FedCar, uma Via Metro, qualquer outra empresa aí, ela não tem nenhuma identificação com o município, ela não tem nenhum vínculo familiar, ela nem sequer volta aqui, ela nem sequer gasta o dinheiro aqui, ela nem sequer gera impostos, taxas, contribuições para o município, que vai aplicar no próprio município. Por exemplo, as pessoas sabem que alguns trechos do percurso precisam melhorar a malha viária, tanto a questão do calçamento como a questão da pista, né? Tudo isso a gente tem que analisar e pensar o que é que pode ser feito, uma parceria, por exemplo, da Prefeitura com o Governo do Estado e tentar contribuir nessa melhoria dessa malha viária. Então são várias questões que para a cooperativa corresponder, ela também tem que ter um retorno de vocês. Vocês, eu digo, a Câmara, né, a Prefeitura, até mesmo o Governo do Estado, porque isso é um município que faz parte do Estado de Ceará, né? Então são essas questões que é muito delicado a gente tratar aqui, porque cada qual quer o seu benefício próprio. E vocês aqui estão para defender o interesse da coletividade. Então são vários interesses aqui. Tem o idoso, como já foi falado, os funcionários do Correio e assim por diante. E outra questão também que foi colocada é essa questão também dos veículos, né? Como já foi colocado, já tem alguns veículos que, se não me falha melhor, 4 já foram renovados aqui em relação àqueles que tinham um carro já um pouco ultrapassado a questão da idade de vida, já que lá na Lei 708 de 20 de fevereiro de 2002, ele trata lá na questão do artigo 15, que diz assim: o limite da vida útil dos veículos para os fins desta lei é fixado em 10 anos. A cooperativa, através do presidente aqui e alguns membros aqui da diretoria, que são cooperados e são pessoas que estão no dia a dia nessa relação prestação de serviço e sociedade, que alguns veículos têm que ser realmente renovados. Só como foi colocado aqui no começo da minha fala, eu coloquei que nós passamos pela conjuntura não só nacional, mas uma conjuntura internacional da questão econômica, né? Hoje em dia, para você garantir seu emprego está muito difícil. E eles aqui, além de garantir o sustento da sua família, ele está garantindo também o do cobrador, o do fiscal e outras pessoas que também têm um envolvimento direto e indiretamente nessa prestação de serviço, nessa permissão desse serviço prestado à população de Pacatuba, né? Então é mais ou menos isso. O presidente tem também lutado nessa questão de melhor qualificar a questão dos seus cobradores, dos seus motoristas. Vou dar só aqui um exemplo para vocês, que como vocês não convivem no dia a dia da cooperativa, não sabem, né? Tem pessoas, né, tem motorista que presta serviço para o cooperado, que não quer lavar o ônibus. O cobrador também trabalha no ônibus e não quer lavar o ônibus. Como é que você presta serviço à população com o transporte sujo? Aí o que é que você imagina? Se ele não lava o carro, é porque também lá na casa ele também não lava. Porque você já ouviu aquela história: a rua é a extensão da sua casa. Se você faz em casa, você faz na rua. Se você não quer lavar um meio do seu trabalho, que é o veículo, é porque subentende, parte do pressuposto que na sua casa você também não ajuda em nada. Você não lava um banheiro, você não lava uma casa, você não faz nada. Porque se você tem costume de fazer em casa, você faz na rua. E qual é a rua? É o seu trabalho,
é a sua vida numa igreja, é a sua vida numa associação e assim por diante. Então isso, estou dando só um exemplo, como é delicado e complicado essa relação sociedade e essa prestação de serviço que a cooperativa faz. E em nome do presidente aqui, em nome dos cooperados, eles se colocam abertos para ouvir a sugestão de vocês, contribuições no sentido de melhorar alguma coisa. Por exemplo, será que a Câmara poderia também fazer, através da Prefeitura, um trabalho de parceria, digamos assim, de qualificar mais, por exemplo, os motoristas e os cobradores do transporte, já que existe, digamos assim, esse gargalo nessa relação prestador de serviço, principalmente com o idoso, né? Então, por exemplo, às vezes acontece também na parada de ônibus, o transportante já vem com dois idosos, aliás. Aí tem mais um idoso que está lá pedindo para ir no transportante, e aí, leva ou não leva? Leva. É permitido por lei? Não. Para você ver como é complicado, como é delicada essa questão de serviço. Isso acontece não é um dia, 2 dias não, é todo dia. Essa história de levar de 2 idosos, ou então 2 idosos e um agente de saúde, ou um funcionário do correio, e vai não levar para tu ver. Esse cara querendo jogar uma pedra para quebrar um para-brisa do carro, e assim por diante. Então é uma coisa muito complicada, tá entendendo? Mas é um processo que, se a Câmara se juntar com a Prefeitura, com a cooperativa aqui e com outras entidades que têm interesse em contribuir, né, no sentido de se unir para somar e tentar amenizar essas questões de relação de prestação de serviço, eu acredito que a cooperativa se mostra aberta, né, para fazer essa parceria bem mais próxima de vocês e se colocar à disposição de vocês também, tá bom? Obrigado.